É certo que nossa vocação primeira é ser santos, é sermos santos. O único sentido essencial de Deus nos ter criado não foi para mais nada, senão para sermos essencialmente santos. Portanto, na santidade, a pessoa, o carmelita e a carmelita, se realiza totalmente. Não é se deve realizar, ele se realiza totalmente. A pessoa, o carmelita, alcança a verdadeira alegria, se preenche e encontra, no final da vida, o real sentido de viver. Quando digamos o final da vida, é essa experiência toda em que nós passamos nesta vida, em que nós passamos essa experiência de sermos consagrados carmelitas. Então nós encontramos nesse processo, nesse caminho da santidade, o sentido próprio de viver, o sentido próprio da nossa vocação, ou seja, do nosso ser carmelita. Encontramos quando nós buscamos trilhar na alegria esse caminho da santidade. Por fim, agora vejamos, né? Os outros caminhos que não nos levam à santidade provoca no interior da pessoa, no interior, na vida interior da alma, do cristão, da alma carmelita, o medo, a insegurança, a alegria passageira. Faz uma experiência de uma alegria passageira e superficial, medonha, superficial. Cria o vazio existencial, cria a carência em diversas dimensões da sua própria vida. Por outras palavras, estamos a dizer que o único caminho é a santidade para chegarmos até Deus. Os outros caminhos tortuosos, que aparentemente nos levam a Deus, só cria esse abismo, como nós rezamos. O abismo atrai outro abismo no fragor das águas revoltas. É uma metáfora existencial, em que não nos permite chegarmos e a fazermos a experiência da santidade, da perfeição. Então, o que seria a santidade? A santidade, olhando para o magistério da Igreja Católica, no documento, nosso documento-chave, o Catecismo da Igreja Católica, números 2013 e 2014, diz: todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são convocados, são chamados e chamadas à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Sendo assim, a santidade é puramente um chamado que o Pai, pelo Filho e na ação do Espírito Santo, dirige a toda a humanidade e de modo particular a todas as pessoas batizadas. Este chamado tem 3 elementos básicos: a pertença, a missão e o testemunho. A pertença, queremos dizer, a pessoa, um carmelita, todo cristão, só é santificada enquanto é pertencente a uma comunidade. Por isso nós estamos a falar de santidade no Carmelo, santos carmelitas, porque eles fizeram a experiência de uma comunidade, de pertencer a uma comunidade. Ninguém é santo isolado. Deve participar, deve viver, deve fazer a experiência de uma comunidade concreta. Para nós, para o nosso caso, comunidade religiosa. Não um hotel. Comunidade nunca deve ser um hotel. Da nós somos santos, somos santificados. E a igreja, nossa casa maior, essa comunidade maior é a igreja. Nós somos santos e santificados pela igreja, que tem essa toda a autoridade e autonomia de nos santificarmos. Ou de Deus fazer na igreja reconhecer os seus santos. E a igreja confirma. Por isso a santidade é optar pelo caminho seguro, que se deve pautar por ele sem medo, mas com plena confiança, com toda a confiança. Sendo assim, a santidade vista como vontade de Deus, ou melhor, a santidade e vontade de Deus. Já dizíamos, né? A santidade não está reservada a um pequeno número de almas privilegiadas. A santidade não é somente para o Carmelo.
A santidade não é somente para os superiores de uma comunidade, de uma ordem, de uma congregação. Não, a santidade é para todos os membros de uma comunidade, do Carmelo, da vida consagrada, da igreja, do mundo, da humanidade. Por isso, o bom Jesus, com a sua encarnação e morte na cruz, mereceu para todos e todas os que haviam de crer nele, não só os meios de salvação, mas também os de santificação. Ele, Cristo, o Senhor por excelência, veio para nos santificar e para nos ensinar. Pois ele disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede, pois, perfeitos, como também vosso Pai Celeste é perfeito. Este caminho que conduz à santidade e por conseguinte a Deus, não pode ser traçado senão pelo próprio Deus. Por isso falamos da santidade e vontade de Deus. A santidade é da iniciativa, é da pura iniciativa e vontade de Deus. É senão pelo próprio Deus, pela sua vontade. E Jesus proclamou essa verdade com uma energia incrível quando diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. E para mostrar que as almas que lhe estão mais unidas e que ele mais ama são justamente aquelas que fazem a vontade de Deus, não hesita em dizer: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versículo 50. Jesus não propôs este programa de santidade a um grupo escolhido, como já dizíamos, um grupo escolhido de pessoas, um grupo escolhido de carmelitas, uma ala da província, uma ala da ordem, uma ala dos cristãos, uma ala dos cardeais. Não. Muito menos o reservou aos seus apóstolos, aqueles que ele escolheu, que ele quis escolher para estar com ele e os enviar à missão. Nem reservou a eles, aos apóstolos, que são os seus íntimos, mas proclamou perante a multidão que o seguia. Disse claramente a todos: a santidade, todo o anúncio de Jesus sobre o reino de Deus é um convite à santidade, à união segura com Deus, a união mais íntima com Deus. E São Paulo, claro, reconhece essa verdade quando ele anunciou aos gentios: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Foi então na escola de Jesus que se inspiraram os santos carmelitas, que se inspiraram os santos da igreja. E trazendo exemplos, Santa Teresa de Ávila, depois de ter experimentado as mais sublimes comunicações místicas, ela não hesita em afirmar para todos nós, para a igreja, para todo carmelita e toda carmelita: é claro, passo a citar, é claro que a suma perfeição não está nos regalos interiores, nem nos grandes arrombamentos, nem visões, nem no espírito de profecia, mas sim em ter a nossa vontade tão conforme com a de Deus, que não entendemos Ele querer alguma coisa se que a queiramos com toda a nossa vontade e tomemos tão alegremente o saboroso como o amargo. Podemos conferir Fundações 5, 10. Santa Teresa, também do Menino Jesus, Santa Teresa do Menino Jesus, faz-lhe eco, dizendo, faz eco a esta verdade da Santa Teresa. Diz assim: a perfeição consiste em fazer a vontade do bom Deus, em ser o que Ele quer que sejamos. Está vendo? E entrar nessa harmonia, nessa simbiose harmônica da vontade de Deus com a nossa. E fazer da vontade de Deus nossa. E não nossa vontade a vontade de Deus. Não. Que seja feita, como nós rezamos na oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus. E não a nossa. Então a perfeição consiste em fazer a vontade do bom Deus, em ser o que Ele quer que nós sejamos. Para chegar à santidade,
importa que a nossa conformidade com a vontade de Deus seja verdadeiramente total. É necessário, pois, que não haja na alma, que não haja no carmelita, na carmelita, a menor discordância com a vontade divina. E que nas suas ações, nas nossas ações como carmelitas, ela seja unicamente movida por essa vontade. Qual é essa? Vontade de Deus. Diz assim São João da Cruz, né? O estado desta divina união é a vontade de Deus com a nossa vontade. Consiste em ter a alma, quanto à vontade, como total transformação na vontade de Deus, de forma a não haver nada coisa contrária à vontade de Deus, mas que em tudo e por tudo o seu movimento seja somente a vontade de Deus. São João da Cruz, no livro da Subida, capítulo 1, versículo 11, 12. Né? São João da Cruz, no livro da Subida. Então veja, esta união, os santos como nos chama, o caminho da santidade é sempre procurar fazer a vontade de Deus. E por isso Jesus sempre dizia, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Essa é a santidade. É isso então que diz Santa Teresa ainda do Menino Jesus. Não quero ser santa a meias. Não tenho medo de sofrer por vós. Só receio uma coisa. É guardar a minha vontade. Tornai-a, pois eu escolho tudo o que vós quiserdes. Então, manuscrito A25. Então, Santa Teresinha não quer ser santa metade. Quantos nós hoje vivemos nessa vida dupla? Fazemos experiências que só nos dão vergonha. Ora vamos, ora voltamos, ora fazemos isto. Quer dizer, nós procuramos, quando nós fazemos esse tipo de movimentos, nós não estamos a procurar a vontade de Deus. Estamos a procurar a nossa vontade. Estamos a querer obrigar a Deus que Ele faça a nossa vontade. Então, os santos carmelitas nos ensinam como nós devemos viver a santidade.